O coração de Jesus. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor, as misericórdias do Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje aqui nós vamos realizar o estudo de Salmo de número 22, mas antes quero lembrá-los dos estudos que são realizados em nossa igreja, ali em Lagoinha Castelo. É importante que você participe dos estudos para que você aprenda junto em comunhão e que você também busque a Deus para conhecê-lo profundamente. Na descrição deste estudo aqui, você pode verificar os horários. Nós temos a escola dominical às 8h30 da manhã. Às quintas-feiras nós temos 2 horários de estudo bíblico, às 2 e às 20 horas da noite, né? Às 2 horas da tarde, 20 horas. Então você pode ir e aprender. E você pode também compartilhar o link deste estudo com o seu próximo, com aquele que você sabe que está precisando, assim como eu e você, né, aprendermos mais da palavra de Deus. E hoje, querido, nós vamos ler aqui o Salmo de número 22. Este salmo, ele é um salmo grande, com 31 versículos, e eu vou ler com você o versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo nenhum alívio. Querido, vou enfatizar com vocês aqui esses 2 versículos a princípio, e é veemente, assim, o contraste que há do tom de louvor e alegria no Salmo de número 21, que nós vimos ontem, e o estado de grande tristeza e solidão do Salmo de número 22, que estamos estudando hoje. Chamado algumas vezes de Salmo da Cruz, este Salmo de número 22, em razão das referências que a ele fazem os escritores lá no Novo Testamento. É um salmo claramente messiânico. É preciso ter em mente que as palavras do salmo, ainda que revestidas de uma natureza profética inegável, tinham também relação imediata com o estado de espírito do salmista, aqui ao escrevê-lo, este salmo de Davi. Este é o primeiro de uma da série dos chamados de Salmos da Paixão, que descrevem o sofrimento e a perseguição de uma vítima inocente em termos que lembram o servo sofredor do Senhor. Lá na segunda parte de Isaías nós vemos isso, do livro de Isaías. Embora alguns comentaristas tenham sugerido que o sofredor piedoso é mais ideal do que real, representando talvez a nação de Israel quando estava exilada entre os povos pagãos, a narrativa das aflições dele é tão vívida nos detalhes que, sem dúvida, retrata uma experiência verdadeira e literal. No entanto, os cristãos não podem ler nem entoar este salmo sem que ele seja aplicado aos sofrimentos e à subsequente glória do Senhor Jesus Cristo. Não só as palavras que iniciam o Salmo de número 22 foram citadas por Jesus na cruz. Lá em Mateus 27 e em Marcos 15 nós vemos isso. Os escárnios dos versículos 7 e 8 foram produzidos pelos sacerdotes em Mateus 27, do 39 ao 44, esses versículos. Em Marcos 15, 31 e 32, e em Lucas 23, 35, vocês vão ver isso. Depois vocês podem ouvir com calma este estudo e verificar. As roupas citadas aqui no versículo 18, diz assim: repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. As roupas foram divididas pelos soldados. Nós vemos isso em João 19, versículo 23 e 24. E o versículo 22
aqui deste Salmo 22 é aplicada a Jesus Cristo em Hebreus 2, 11 e 12. Além disso, a agonia do sofredor, nos versículos 14 a 17, neste salmo, os ossos desconjuntados, a sede, as mãos e os pés perfurados. É uma descrição notável dos horrores da crucificação, embora não seja mencionada em relação a Cristo no Novo Testamento. Este salmo está dividido em duas partes contrastantes, o grito de angústia e o cântico de louvor. Então, nos versículos 1 a 21, nós vemos o grito de angústia. Nos versículos 1, diz o seguinte: por que me abandonaste? Versículo 1 diz isso: seu maior sofrimento não era devido à dor física, não, nem os escárnios de seus perseguidores que ele descreverá mais tarde, mas ao sentimento de abandono por parte de Deus. Logo, sua pergunta é feita com perplexidade e não com desespero ou até mesmo amargura. Na verdade, que o salmista continua com fé a apelar para sua condição. Na verdade, sua condição é que o salmista continua com fé a apelar para Deus 3 vezes. Essa expressão, meu Deus, 2 vezes no versículo 1 e meu Deus, mais uma vez no versículo 2. Mesmo quando é abandonado e não tem nenhuma resposta. Aqui, John Stott, no seu livro Salmos Favoritos, ele vai dizer que há 3 pensamentos que parecem agravar a condição aqui do salmista, ao mesmo tempo que fortalecem a sua fé. No primeiro, houve a experiência dos seus antepassados, versículo 3 a 5. O salmista sabe que Deus é santo, separado de todos os outros seres e exaltado acima deles, porque os antepassados confiaram em Deus e a ele clamaram, foram livrados, libertos e não se decepcionaram. Segundo, há os insultos de seus inimigos, versículos 6 a 8, que caçoam dele porque sua experiência não é como a dos seus antepassados. Recorra ao Senhor, versículo 8 diz isso, que o Senhor o liberte. Deus permitiria que eles blasfemassem dele dessa maneira? E em terceiro, o salmista se lembra da sua própria experiência com Deus no passado, versículos 9 a 11. O Senhor é o seu Deus desde o nascimento e, por certo, não o abandonaria naquele momento. Esses pensamentos levam o salmista a um apelo comovente a Deus para que não fique distante, uma vez que a angústia está perto, diz no versículo 11. Qual é exatamente a angústia do salmista aqui? É óbvio que ele está muito doente. Na verdade, moribundo, aproximando-se rapidamente do pó à beira da morte. No versículo 15 vai dizer isso: minha força secou como um caco de barro. Né? E no final vai dizer, tu me lançaste no pó da morte, né? Ele descreve os sintomas físicos que percebe e que sente, mas suas dores físicas são agravadas pelo bando de homens maus que o cercam. Versículo 16 vai mostrar isso, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuram-me as mãos e os pés. O salmista já os havia comparado a poderosos, como touros, né, dos pastos férteis de Bazã e a leões prontos para devorá-lo. Agora ele os descreve como cães ferozes e mais tarde como bois selvagens, lá no versículo 21, que esperam para rasgá-lo membro a membro. De uma maneira brutal, eles perfuram suas mãos e pés, eles o encaram como desprezo, até tiram-lhe as roupas ou fazem isso mentalmente antecipando a sua morte. Então, pela terceira vez, o salmista clama para que Deus se aproxime dele em sua necessidade e o livre, a partir do versículo 19 até o 21. E na segunda parte deste Salmo 22, a partir do versículo 22 até o final, o versículo 31, nós vamos ver o cântico de louvor
que diz, a partir do versículo 22 a 31, de modo súbito e drástico, o tom do salmista muda nessa segunda parte, passando da oração para o louvor, do sofrimento para o triunfo. Diz assim: então, versículo 22, anunciarei teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da assembleia. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Aqui há uma mudança, o livramento, uma mudança de tom do salmo. O livramento dado por Deus ao salmista sofredor não é mais descrito. É-nos dito aqui simplesmente que no final Deus não menosprezou o seu servo aflito, como os homens tinham desprezado. Antes Deus ouviu seu clamor quando o chamou. A alma do salmista é transportada de tal modo com a adoração que ele deseja que todos louvem a Deus com ele. O verdadeiro adorador, portanto, tem sempre um espírito missionário. Não pode conceber a ideia de louvar a Deus sozinho. Assim, nos versículos restantes do Salmo, o círculo daqueles que são convocados para adoração a Deus cresce cada vez mais, até que, finalmente, inclui todas as nações e todas as eras. Primeiro, o salmista irá declarar e louvar o nome de Deus na grande assembleia. Versículos 22 a 25. Ele tem a intenção de dar testemunho público do livramento de Deus entre os seus companheiros israelitas, os descendentes de Jacó, e oferecer a Deus um louvor público. Logo em seguida, o salmista parece pensar em seus companheiros de sofrimento, outros que ainda são pobres, no versículo 26, ou sofredores, como ele havia sido no versículo 24. O salmista deseja que compartilhem de sua alegria e que com ele comam até ficarem satisfeitos. Provavelmente na refeição sacrificial que se seguia a uma oferta de gratidão. E por fim, seus olhos proféticos olham para a conversão das nações e ele afirma que todos os confins da terra se voltarão para o Senhor, reconhecendo que seu reino universal lhe pertence. Versículo 27 e 28 vai dizer isso. Mesmo essa perspectiva gloriosa não cansa a visão do salmista. Embora no versículo 29 seja reconhecido como sendo obscuro e possa reunir os orgulhosos e humildes que percebem a própria mortalidade, ou os vivos e os mortos, contém uma referência clara aos versículos 30 e 31 à posteridade do salmista. Um povo que ainda não nasceu também ouvirá falar do Senhor e da salvação que ele oferece. Portanto, a propagação do evangelho da salvação deve ser universal e eterna, e vemos vagamente prenunciado nos resultados do sofrimento desse homem piedoso o triunfo final do crucificado. Querido, aqui neste salmo nós vemos claramente o coração do Senhor. É a palavra de Deus que sustentou Jesus quando ele viveu e quando ele morreu. Não devemos aceitar nenhum tipo de substituto. O Senhor é a palavra viva dele e que essa palavra esteja tão imersa em nós que venhamos remodelar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as bases do nosso coração, que possam ser remodeladas como assim está no coração do Senhor. Que as promessas do Senhor, os seus chamados e as suas declarações sejam a base do nosso coração, que possamos ser gratos ao Senhor continuamente por seu amor maravilhoso ao se entregar em nosso lugar, por ter suportado a vergonha e a cruz e nos dar acesso gracioso ao Pai. Que Jesus te abençoe e até amanhã.